Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para trazer hoje mais um vídeo da série Jornada Mística e dessa vez vamos trabalhar com o tema do mito Teseu e Hipólito. Acho que vocês vão gostar muito. Ainda é dentro da área de mitos familiares, da relação pai-filho, nesse caso aí envolvendo inveja, traição, envolvendo vitalidade, envolvendo também a questão da maturidade, certo? Para quem não me conhece, eu sou Marcos Queiroz e esse é um canal que nós tratamos de cultura esotérica, de assuntos como esse, mitologia, astrologia, tarô, e, alquimia, numerologia, essas coisas, tá? Esses assuntos assim que eu acho que pode ser do interesse de vocês, tá certo? Então, fiquem comigo para ver esse tema do mito de Teseu e Hipólito logo depois da nossa vinheta. Então pessoal, neste vídeo nós vamos trazer mais um dos capítulos deste livro aqui, que eu falei para vocês que iríamos fazer capítulo por capítulo, mito por mito. São mitos que na verdade eles são resumidos de certa forma por essa autora, por essas duas autoras, né? Liz Greene e Juliette Sharman Burke, que são as autoras do tarô mitológico, que são as autoras de livros, quer dizer, Liz Greene é autora também de livros de astrologia bem interessantes. Então, assim, elas trazem aqui a sabedoria dos mitos e geralmente elas resumem o mito para somente a essência do que eles podem colocar para a gente, para que a gente possa compreender alguma coisa, trazer algum conteúdo que os mitos trazem de uma sabedoria universal, que fazem parte da essência do nosso ser, né, que já foram estudados por psicólogos junguianos, pelo próprio Jung, defendendo a tese de que são conteúdos da nossa psique mesmo, que precisam ser elaborados, trabalhados e muitas vezes relatados de uma maneira bem elucidativa nos mitos, de uma maneira bem assim arquetípica nos mitos, para que a gente possa tirar proveitos para nós dentro da nossa experiência de vida, dentro da nossa experiência de aprendizado aqui na Terra, certo? Bom, esse mito vai trazer também uma questão muito forte, né, que hoje em dia tem existente assim na nossa preocupação humana, dentro do cotidiano humano, que é a questão do envelhecimento, da jovialidade, da juventude, do que é possível fazer, do que podemos fazer, do que é capaz do que somos capazes de ainda fazer na velhice, e também da questão de como a gente pode alimentar essa energia do jovem, né, para a idade avançada, e também o contrário, né, como às vezes um jovem pode assumir algumas responsabilidades e fazer com que esse arquétipo, né, da pessoa sábia, da pessoa, né, o velho sábio, vamos dizer assim, pode contribuir para um jovem para que ele possa avançar no seu processo de amadurecimento. Bom, então vamos lá, a gente sempre começa com uma leitura que vocês vão ver aí, né, acompanhando do que existe de conteúdo no livro, né, do capítulo, que não é muita coisa, mas a gente depois faz um desenvolvimento desses temas, né, dessas abordagens que Liz Greene traz para a gente, certo? Então eu começo lendo aqui, isso aqui, né, que está aqui, a rivalidade entre o pai e filho, que é o título, né, o subtítulo desse capítulo. E está dito o seguinte, que este mito grego descreve a inveja corrosiva que um pai sente do filho, temendo ser suplantado por ele em beleza, bravura e potência sexual. O tema arquetípico do homem mais velho, temeroso da suscetibilidade de sua nova e jovem esposa aos atrativos do filho de um casamento anterior, pode ser encontrado em muitas histórias. Mas o que há de singular nesse final triste de um grande herói mítico é a forma como a inveja cega Teseu para a verdade. Sem essa cegueira, o novo casamento não teria o poder de destruir o laço entre pai e filho. Então isso é o resumozinho inicial que vem colocado, né, sempre em todos os mitos, e logo depois ela explica o mito em si, em breves palavras, para depois fazer o comentário. E na explicação dela ela diz: o grande herói Teseu, filho do deus Poseidon, é o Poseidon, né, tornou-se rei da Ática, depois de derrotar o terrível Minotauro, né? Então isso é um fato que aconteceu depois do episódio do Minotauro, né? Daquele labirinto de Ariadne que deu o fio a ele para poder ele conseguir sair do labirinto quando terminasse, né?
Então, governou suas terras com justiça e sabedoria, mas não tinha sorte no amor e, no fim, a inveja de seu próprio filho foi a sua ruína. Seu romance tempestuoso com a princesa cretense Ariadne, que é a que deu o fio a ele para ele poder voltar, né? Que o ajudara a destruir o Minotauro, havia terminado em lágrimas e ele a abandonara. Sua ligação apaixonada com Hipólita, rainha das Amazonas, né? Que a gente vê até na história de Mulher Maravilha, né? Que Hipólita é a mãe da Diana, né, que é a própria Mulher Maravilha. Bom, nas histórias em quadrinhos, que é ficção. Né? Bom, o mito também é ficção, mas é uma ficção oficial da mitologia de um modo geral, como, né, que a gente pode dizer. Se é que a gente pode dizer assim. Então, sua ligação apaixonada com Hipólita, rainha das Amazonas, tivera um fim trágico com a morte da amada, embora ela lhe tivesse dado um filho, Hipólito. Por fim, Teseu casou-se com Fedra, né, irmã de Ariadne. Então, a essa altura, Hipólito, o filho do herói, né, já era um rapaz belo e forte, de cabelos claros e olhos acinzentados, mais alto e majestoso do que o pai. Esse nobre rapaz dedicava-se aos cavalos, né, à caça e ao culto casto da deusa Ártemis, né. Fedra, a nova esposa de Teseu, não tardou a se deixar tomar por uma paixão arrebatadora pelo enteado e pediu a ajuda de sua velha ama para ajudá-la a conquistar o jovem e belo príncipe. Diante da recusa ofendida do rapaz, né, porque ele não quis trair o pai, né, Fedra se enforcou, deixando uma carta que o acusava de tê-la estuprado. Veja só que coisa absurda, né? Teseu, convencido pela realidade da morte da esposa e enceguecido por uma inveja profunda, embora secreta, do filho, que agora ameaçava suplantá-lo em beleza e bravura, expulsou o rapaz do reino e lançou sobre ele a maldição de morte que lhe fora confiada por seu pai Poseidon. Quando Hipólito dirigia uma carruagem pela pedregosa estrada costeira que saía de Atenas, Poseidon enviou uma onda imensa em cuja crista vinha um gigantesco touro marinho que assustou os cavalos e o fez sair em disparada. O corpo destroçado do rapaz foi levado de volta a Teseu, que tarde demais ficara sabendo da verdade. Depois disso, a sorte de Teseu o abandonou. Sem o amado filho que teria herdado seu reino, entregou-se à pirataria. E ao tentar raptar a rainha do inferno, foi aprisionado e atormentado no reino dos mortos durante 4 anos. Ao retornar, encontrou Atenas entregue a desordeiros e a motins. Voltando as costas para o seu reino, ele viajou para a ilha de Ciro, onde, traído por seu anfitrião, foi jogado do alto de um rochedo no mar. Então, assim, o comentário que ela faz depois, né, que eu vou ler logo agora, é sobre o que a gente leu aqui, né? Então, vocês viram como é um mito, na verdade, que tem vários mitologemas. Que são mitologemas, são temas dentro de um mito, né? Então, geralmente os mitos do herói tem o mito do próprio herói em si, da pessoa que consegue ter capacidade de fazer coisas que os outros não fazem, e a busca. Então é o mito da busca, o mitologema da busca, o mitologema do herói, juntos que formam um determinado resultado, conteúdo. E dentro de cada herói, cada herói que a gente tem na mitologia tem um mitologema diferente, porque atua com determinada característica, determinada função, né, dentro da realidade, e faz com que a gente recorde e relembre, atue e ative dentro dessa leitura algum tipo de arquétipo que nós temos em nós. Então a gente vai ver como esse tem vários mitologemas que precisam ser trabalhados, e com esse tema forte como é aí, né, que tanto pode ser até analisado ao pé da letra, coisas que acontecem mesmo no inconsciente, pais que às vezes veem os filhos assim, fazendo coisas que ele fazia na infância ou que não teve chance de fazer na infância, quando o que acaba sendo até pior, porque aí acontece a inveja. Quando é alguma coisa do tipo que ele fez e não fez mais, vem saudade, vem saudosismo, mas vem pelo menos um preenchimento no sentido de que já teve o momento dele, já teve a experiência, ainda que aconteça um pouco de inveja também, em menor grau. Temos também a traição que ocorreu com Fedra, né? E que isso foi também algo super negativo, mas não é o foco do mito em si, do que está sendo trabalhado, inclusive pela Liz Green, né, e a Juliette Scharmenburg, né, estava olhando aqui, pescando porque eu nunca gravo o nome dela. Bom, o comentário que ela faz é o seguinte:
Essa história pode passar-se no plano psicológico, na vida familiar cotidiana. Muitos homens habituados ao poder e ao reconhecimento no mundo identificam sua masculinidade com realizações externas. Podem experimentar o envelhecimento como uma espécie de humilhação e temer que a falta de potência mundana, sexual ou ambas, diminua seu valor a seus próprios olhos e aos de terceiros. Um filho que mal inicia a trajetória na vida, viril, cheio de promessas e com o potencial de realizar mais do que o pai, pode despertar o ácido corrosivo da inveja até em meio a um grande amor. Quando isso acontece, sem que o pai tenha consciência, é possível que, sem a intenção de fazê-lo, o pai invoque uma maldição sobre o filho. Então, às vezes, isso é até inconsciente, né? Como ela está dizendo aí, né? Ele pode retrair-se ou tornar-se francamente crítico, ressentindo-se dos laços entre a esposa e o filho, pode esmagar os sonhos e as aspirações do filho e inconscientemente, mas com intenção destrutiva, procurar solapar a confiança do jovem para conservar seu próprio sentimento de poder e controle. Os efeitos dessa inveja inconsciente de um filho podem ser catastróficos para este. O jovem que luta contra a inimizade secreta do pai pode sentir-se persistentemente falho na escola, no trabalho, na vida pessoal, porque em algum lugar de seu íntimo sente que deve fazer o que o pai deseja e não se atreve a retirá-lo do trono da autoridade. Talvez se veja impelido a se transformar no fracasso que o pai inconscientemente lhe prediz, mesmo que no plano consciente o pai espere e estimule o sucesso do filho. O filho, nessas condições, também pode se ver repetidamente enredado em brigas com as figuras de autoridade e até acabar efetivando toda a fraqueza e confusão nele projetadas, né? Ainda que de modo inconsciente, como meio de o pai evitar a fraqueza e a confusão inevitáveis de seu próprio processo de envelhecimento. Esse padrão nada tem de incomum e não é maléfico, é apenas humano. Para qualquer pai, é um grande desafio encontrar generosidade para permitir que o filho o supere e aceitar com elegância que o tempo passa e que o mundo, por mais injusto que isso seja, privilegia os jovens. É também um grande desafio aceitar a ligação entre a própria esposa e o filho como algo legítimo e digno de respaldo e não como uma ameaça à segurança emocional. Isso exige profundo desprendimento e uma confiança na vida que, quando pode ser conquistada, proporciona o apoio e o incentivo que todo filho precisa receber do pai. Ela também pode gerar profunda serenidade e força interior no pai que, reconhecendo haver realizado da melhor maneira possível o potencial de sua juventude, consegue fazer as pazes com o que não foi alcançado e prosseguir de maneira criativa e esperançosa para a fase seguinte da vida. Bom, deu para perceber através desse mito, né, que realmente existem muitas coisas que acontecem na relação pai e filho, na relação entre marido e mulher, na relação de irmãos, na relação de pessoas como um todo, que são inconscientes, mas elas são inconscientes, mas mesmo assim causam danos, não só na pessoa que está tendo o sentimento inconsciente ali, ou a emoção, ou o pensamento, ou alguma atitude, ou alguma coisa negativa como inveja, como o sentimento de poder, de não querer ser superado em seu poder, em sua capacidade, em seu brilho, ou coisas desse tipo, ou até nas interações com as pessoas, o ciúme, coisas desse tipo. Muitas vezes nós não expressamos fisicamente, com palavras ou com emoções conscientes, vamos dizer assim, mas inconscientemente isso está acontecendo. A nossa psique deixa revelar, deixa transparecer, o outro percebe, e às vezes até inconscientemente, ou conscientemente, ele se sente prejudicado por aquilo de alguma maneira e se sente inseguro, e isso acaba interferindo negativamente na vida da pessoa, né, dentro dessas relações. Então a gente vai agora ver como é que isso
pode ser interpretado dentro de uma perspectiva da psicologia junguiana, né? Então começamos pela questão de que sempre existem arquétipos dentro desses mitos que podem ser analisados, que podem ser comparados com a vida cotidiana, exemplificados e analisados dentro de uma perspectiva mais profunda. E aí nós encontramos, para começar, um arquétipo do pai e do filho, né? Teseu seria a representação do pai, né, do arquétipo pai, simbolizando a autoridade, o poder, né, e o legado que ele traz de experiência, que passa de certa forma para o filho, né? E, no entanto, ele também personifica uma sombra, né? A sombra que se manifesta no pai pela inveja que ele tem, né? A insegurança em relação ao filho, nessa questão de o filho superar ele, coisas desse tipo, né? Enquanto que Hipólito, por outro lado, representa o arquétipo do filho e simboliza também o novo, né? O potencial, a promessa de futuro. Também ele encarna a pureza, a devoção à deusa Ártemis, né? Que aparece no mito, né? E contrastando com os desejos e temores mundanos de Teseu. Então a gente encontra essa questão do pai e filho como um principal arquétipo nessa história. Mas aí tem subdivisões dentro desse arquétipo. Toda a relação pai e filho acaba tendo também até outros arquétipos que aparecem porque eles se conectam. Os arquétipos também se ligam em complexos, assim como aquilo que a gente entende como complexo na visão junguiana, né? Então eles se conectam, né, dentro de uma rede. Bom, a questão da inveja e a sombra é algo que está permeando esse mito também. Então a inveja de Teseu é um exemplo claro, né, da manifestação da sombra, né, a parte do inconsciente que contém traços e desejos reprimidos, como a gente já sabe, né? Então a incapacidade de Teseu de integrar essa sombra, né, e resultados de ações destrutivas para Hipólito, essa é bem forte, né, que a gente viu aí sendo descrito, né? A cegueira de Teseu para a verdade, né, para a realidade de Fedra, né, e Hipólito, que não, na verdade, que não traiu ele, de fato, ela que criou um ardil para ele pensar isso, como também uma pessoa que se sentiu mal por ter sido rejeitada, né, pelo próprio Hipólito. E ela, em atitude de vingança, né, de insegurança e talvez por outras questões, aí a gente não vai entrar no método psicológico de Fedra também, mas não deve ter sido esse só o motivo, mas se foi, é porque ela estava muito balançada por alguma questão, mas aí ela acabou se suicidando e deixando uma carta, né, terrível, dizendo que ele tinha estuprado ela. E aí houve esse engano, esse engodo, que parece até ser algo que tiraria completamente a culpa de Teseu, mas não, porque ele deveria ter um tipo de atitude de tentar buscar a realidade, buscar a verdade, ou uma atitude de confiar de alguma forma em Hipólito, ou na pior das hipóteses, uma atitude de não lançar uma maldição diante de uma situação dessa, de tentar compreender, buscar o que foi que aconteceu, por que aconteceu aquilo, e tentar trabalhar isso dentro de uma realidade mais comum, dentro de uma realidade mais evolutiva, né? Por mais que a gente saiba que o ser humano não consegue muitas vezes esse tipo de atitude. Bom, depois a gente tem a questão do complexo de Édipo e as relações familiares. Por incrível que pareça, muita gente não sabe, mas o Jung também trabalha com o complexo de Édipo. Ele analisa de uma maneira diferente, só assim, dizendo que não é só a questão da sexualidade que ocorre no complexo de Édipo, mas sim todas as sensações de poder e tudo mais, e toda a identificação que pode acontecer entre pai e filho, entre pai e filha, e mãe e filho, e vice-versa. Então, esses complexos acontecem de qualquer forma. E no caso específico de Hipólito e Teseu, de Teseu e Hipólito, a gente vê também a relação sexual acontecendo, mas você nota que foi dito por Liz Greene, né, e Juliette Burke, que não era só a questão sexual, existia também a questão de jovialidade, de vitalidade, essas coisas, né? Então o mito ressoa com o complexo de Édipo, onde o pai vê o filho como um rival potencial, né, ameaçando a sua posição e o seu poder, né, de certa forma. Esse complexo é crucial na formação da identidade masculina e na relação entre pai e filho. Isso acontece demais dentro da relação, essa interação entre os dois, e havendo esse complexo de interação entre eles, e o pai na interação com a filha, a mãe na relação com o filho, né, e assim sucessivamente. Quando a gente vê a relação com pai e filho, essa relação acaba sendo um pouco diferente, né? Não é mais daquela natureza, né, de atração, mas na questão de
de identificação, da tentativa de se colocar na posição ou sentir inveja porque gostaria de estar vivendo a vida daquela pessoa. Muitos pais acabam tendo essa experiência de se sentir continuado na vida do filho. Quando ele coloca aquilo como algo que alimenta, né, como se fosse assim, ele doando o que ele sabe para o filho, tentando fazer com que ele não passe pelos mesmos erros que ele teve na infância, isso aí é super positivo. Mas quando é uma atitude de inveja, ainda que inconsciente, acaba sendo prejudicial. Então a relação tumultuada entre Teseu, Fedra e Hipólito é um retrato de algo que pode acontecer, que refletir em famílias na realidade, né? Famílias complexas, né, que acabam tendo conflitos internos entre esses desejos conscientes e inconscientes que podem acontecer e podem atrapalhar a vida. E de certa forma conhecer o mito, tentar destrinchar esse mito, ajuda a gente, quando nada, pelo menos, fazer eclodir essas sensações inconscientes para que a gente se analise, para que a gente reveja nossas atitudes, que a gente possa analisar se a gente está agindo sobre a égide desses arquétipos, sobre a influência direta nos escravizando psiquicamente a essas atitudes que são atávicas, né, que acabam sendo acontecendo pela natureza humana, né? Então a natureza humana tanto tem elementos positivos como negativos, e felizmente, como é uma natureza humana que pode ser lida através de conceitos arquetípicos como esse, e graças à psicologia junguiana a gente teve acesso a esse tipo de coisa, a gente consegue aprender a lidar com eles e aprender a entender o que para onde eles nos conduzem e como a gente pode rever nossas atitudes em função desses arquétipos e dos complexos, né? A individuação é outro tema importante. Então a tragédia do mito destaca a importância do processo de individuação, né, da psique. E Teseu falha, né, em integrar a sua sombra e acaba destruindo não só seu filho, mas também a si mesmo nesse processo todo, né? Então Hipólito, em sua pureza e dedicação a Ártemis, representa um caminho de individuação mais alinhado com os valores espirituais, mas ele também sofre, né, devido à incapacidade do pai de reconhecer e aceitar a sua própria sombra. Então, de certa forma, acaba sendo também algo que se torna sombrio para ele inconscientemente. O fato dele ter toda aquela energia, toda aquela vitalidade, acaba sendo algo que pode ser até que crie um trauma, ou uma repressão, uma, digamos assim, uma limitação, né? Porque ele vai acabar vendo que aquilo ali acaba sendo motivo de inveja, motivo de uma má relação com o pai. A dinâmica dos arquétipos Poe e Senex. Eu queria até falar a vocês que esse mito me fez ler de novo esse livro aqui, que é muito bom. É organizado por Dulcinea da Mata Ribeiro Monteiro, é da editora Vozes, de uma coleção que eu acho muito legal, que fala de Poe Senex, dinâmicas relacionais, né? Então ela é organizadora e ela também é autora do artigo que eu acabei lendo para poder aprofundar essa temática, que é No Envelhecer. Então ela fala do Poe Senex no Envelhecer. Existe também o livro Poe Eternos, né? Poe Eternos, a luta do adulto contra o paraíso da infância, de Marie-Louise von Franz, a autora que eu sou fã de carteirinha, né? Esse da editora Paulus, né? Então, assim, o que é esse Poe Senex, né? Na verdade, Poe e Senex são dois arquétipos opostos complementares que fazem parte daquele complexo oppositorum que Jung fala tanto, né? O Poe é do jovem eterno, né? E o Senex do velho sábio ou do velho senil, né? E são opostos complementares dentro da psicologia junguiana, representam diferentes fases da vida da psique, mas que não precisam acontecer exatamente na idade a que ele corresponde. Então a análise do mito Teseu e Hipólito com base nesses arquétipos nos dá uma compreensão mais profunda das dinâmicas entre pai e filho, aprofundando estas dinâmicas, né, dos elementos relacionais ligados à vitalidade e maturidade. Na verdade, assim, o conselho que é dado, de certa forma, na psicologia junguiana é que a gente tente equilibrar o Poe e o Senex. O Poe, que é a jovialidade, a capacidade de fazer as coisas, assim, a energia, assim, a criatividade, a exuberância, né, a jovialidade, até a própria beleza em si, porque a gente vê isso acontecer no mito, ocorrendo aí, né, por ser jovem, ter tudo mais assim, inteiro, íntegro e tudo mais.
e apreciável, atraente e tudo mais, enquanto que, bom, aí ele tem aqui a vantagem da espontaneidade, da vitalidade, da vontade de fazer as coisas, do fazer por prazer, né? E a gente tem um exemplar, né, nos contos de fadas muito forte, que é o Peter Pan. Por incrível que pareça, o Peter Pan é o símbolo do Puer, né, a Eternos, vamos dizer assim. Eu digo por incrível que pareça, não é nem pelo Peter Pan, mas pelo que eu descobri, que na verdade o Capitão Gancho, eu analisando o Capitão Gancho, é o símbolo do Senex, né? Que repare que ele acaba fugindo de um jacaré que engoliu um relógio que tem um tic-tac que fica lembrando a ele do tempo o tempo inteiro. Então essa questão do tempo, da idade, né, e ele ter perdido um braço já é uma limitação e ter um gancho no lugar, enfim. E o próprio Peter Pan indo para a Terra do Nunca e tentando manter-se jovem o tempo inteiro. A gente sempre vê isso como uma qualidade, mas isso também é algo para ser analisado, porque é uma pessoa que não quer envelhecer e não quer também se tornar uma pessoa madura e conhecer algumas coisas que dizem respeito às nossas responsabilidades. Então a gente não pode viver só uma vida hedonística, né? Uma vida só de prazeres, de coisas que agradam a gente, porque também temos que realizar algumas coisas que são de nossa responsabilidade e que temos que fazer, mesmo a gente não tendo vontade, mesmo não sendo aquilo que a gente mais gosta. Toda profissão não tem um lado que a gente gosta, um lado que a gente não gosta. Se fizer um lado, não fizer o outro, e até ficar delegando a um sócio, um dia vai faltar, ou esse sócio pode não tá fazendo da mesmo jeito que deveria ser feito. Enfim, é preciso que a pessoa tenha prazer, alimente o prazer nas coisas que também inicialmente não são agradáveis, ou que pelo menos saiba fazer com boa vontade aquilo que não está sendo feito com tanto prazer assim. Bom, isso é o exercício do Puer, né? Tentando se libertar do exagero, da unilateralidade, que é o Puer Eternos, porque o Puer Eternos digamos, a jovialidade eterna, é a pessoa achar que não deve nunca mais envelhecer. Eu tenho um pouquinho de ligação a isso, eu tenho que trabalhar muito bem isso aí também, né? Essa questão de vivenciar um processo de amadurecimento e que a vida nos conduz. O Senex, por outro lado, já é o contrário, né? É a pessoa que envelhece até. Quem é mobilizado, ativado e constelado dentro do Senex, até às vezes envelhece cedo demais e começa a se sentir limitado para fazer as coisas e tal. E o que se aconselha nesses casos é que a gente perceba a vantagem do Senex também, que é de ter uma sabedoria em relação às coisas, de ter mais experiência, de já ter tido uma história, já ter uma memória das coisas que aconteceram. Então nada é tão novidade assim, no sentido de poder fazer as coisas já conscientes, já com um pouco mais de segurança, com o pé no chão, etc. Então, é interessante que haja o equilíbrio entre esses dois, entre essas duas polaridades, que a gente saiba que tanto um quanto o outro devem estar presentes ao longo de toda a nossa vida, ainda que a gente saiba que na infância a gente precise mais do Senex e na velhice a gente precise mais do Puer, sem exageros, né? E no meio do caminho aí, quando a gente é adulto e tal, eles dois podem estar equilibrados e servindo de exercício para a gente, até para que a gente consiga manter a criança viva dentro de nós. E uma coisa que é interessante, que eu sempre analiso quando eu vejo o Puer e o Senex, é que por isso que Jung falava muito da psicologia da meia-idade, a partir da meia-idade, porque é uma psicologia mais complexa, já que, por exemplo, a criança ainda está em formação, ela ainda não tem a experiência do Senex para ela poder dizer assim, não, eu quero adiantar o meu Senex, ela nem sabe da existência dele, de certa forma. Atua de uma maneira muito ainda precária na criança. Mas o velho não, o idoso, né, ele sabe que já passou pela experiência, né, e muitas vezes ele lembra até mais dessas histórias que ele viveu na infância do que as mais recentes, por conta de uma limitação da memória, que a memória a longo prazo é mais persistente do que a curto prazo. A curto prazo ela se acaba com a idade, então a pessoa lembra mais da infância, até de momentos mais antigos, do que de momentos mais recentes. Então, essa questão de o idoso poder partilhar de um Puer mais ativo na memória é muito forte. E agora temos que ter um cuidado, porque existem muitos idosos que nessa viagem de fazer o Puer constelar e ter uma energia muito forte ali atuante, eles acabam querendo fazer coisas que não podem fazer. Não estou dizendo com isso que não devam chegar ao ápice daquilo que é possível ainda dentro da idade que ela vivencia, mas ele precisa estar ciente de que ele tem tanto tem limites,
quanto ele também não deve ficar tão afastado deles no sentido de querer se proteger tanto assim, porque acaba não vivendo o que a vida ainda lhe proporcionaria com a idade, porque a idade tanto ajuda a pessoa a ter maturidade para analisar, viver, experimentar as coisas, como também, se for bem vivida, se for bem atuada, ela vai conseguir fazer com que a pessoa alcance coisas, né? Coisas que não alcançava antes. O processo da individuação fala isso, e até quando a gente estuda a alquimia dentro da psicologia junguiana, a gente percebe que é o ouro divino que a gente vai alcançar dentro de um período em que a gente tem pelo menos tem o potencial para uma vida psíquica mais equilibrada, podendo, de certa forma, integralizar certos opostos, integralizar certos arquétipos que a gente não tinha vivenciado ainda. E não só isso, mas várias experiências que a gente já teve e que pode servir para a gente como subsídio para uma vida muito melhor no futuro. Então, assim, Teseu, ele representa o arquétipo do Sênex, né? Então simboliza a sabedoria acumulada, a autoridade, a estrutura, né? No entanto, ele também manifesta os aspectos sombrios do Sênex, né? Que é o medo da adolescência, o medo de coisas, de tentar fazer coisas que possam não ser mais para a sua idade, quando a gente sabe que a gente tem ainda possibilidade de fazer algumas coisas, não tudo, mas algumas coisas ainda são possíveis, para umas pessoas mais, outras menos, pessoas que o tempo inteiro, a vida inteira praticaram exercícios, ginásticas, têm uma possibilidade melhor no futuro, e isso é uma coisa que faz também com que alimente o Sênex na pessoa, ter uma habilidade física que ajuda de alguma forma, né? Então esse potencial acaba aumentando no sentido de favorecer o Sênex, o Puer a atuar, mesmo na idade mais avançada, né? Bom, tem a inveja do potencial jovem também, que é um lado negativo do arquétipo, né, do Sênex, né? Bom, a cegueira de Teseu diante da verdade sobre Hipólito reflete a resistência do Sênex à mudança e à renovação. Ele teme ser suplantado, né, pelo filho e de alguma forma, né, que tem a juventude, o vigor e ameaça a sua posição de identidade, e isso também influencia no momento na hora de analisar, né, as coisas que foram ditas por ele, feitas por ele, considerando verdade ou não. E se a gente considerar que tanto Hipólito como Teseu, assim como Fedra, assim como Ariadne, todos eles são personagens que estão dentro da nossa psique, não são personagens fora. A gente entende que tudo isso é a confiança em nós mesmos, a confiança numa atitude nossa, a confiança da gente em alguma coisa que fez, que não fez, numa atitude que pode ser a gente enganando a gente mesmo. Então o nosso inconsciente costuma nos enganar. Então a gente ter cuidado para poder abrir o jogo, tentar descobrir, porque a descoberta que o Teseu fez depois de que Hipólito não tinha traído ele, é uma descoberta nossa, do nosso inconsciente, algo que estava escondido no nosso inconsciente, né? Que era sombra e depois se tornou luz. E dentro do nosso processo evolutivo precisamos buscar transformar essa sombra em luz. Hipólito, né, encarna o arquétipo do Puer, né, que representa a juventude, né, o potencial, a renovação e a promessa do futuro. Então sua dedicação, como a gente já falou, né? Então sua dedicação a Deus, a Ártemis e suas atividades, cavalo, caça, etc., simbolizam também essa energia vital, né? A própria relação do cavalo como energia vital, que sempre tem esse simbolismo, né, de algo vivo, né, dos instintos, né, da capacidade, da força e tudo mais, né? E a pureza associada a Puer também, né? A gente vê, digamos assim, o arquétipo do Puer sendo considerado depreciativo pelos adultos que têm a Sênex muito avançada, por isso que as pessoas consideram coisa de criança bobagens, por exemplo, histórias em quadrinhos, contos de fadas, isso são contos de fadas, etc. Eu mesmo adoro história em quadrinhos, eu adoro contos de fadas, e isso traz um benefício muito grande, porque acorda a criança interior nossa. Então, até o próprio adjetivo de pueril mesmo, quando a gente usa a palavra pueril, a gente está se referindo a uma coisa de criança e que é bobagem, que é abobrinha, que é algo que não interessa muito ao adulto, quando a gente deveria perceber que coisas como, por exemplo, obras como O Pequeno Príncipe trazem resultado, Fernão Capelo Gaivota, coisas que parecem histórias infantis e que têm uma profundidade, às vezes, maior do que muitas histórias que são feitas para adultos, né?
A recusa de Hipólito em ceder aos avanços de Fedra e sua lealdade, né, aos seus próprios valores e ideais, refletem a integridade e a inocência de Pouet. Então isso também é uma característica mostrando que Hipólito é a representação do Pouet. No entanto, a sua morte trágica também ilustra a vulnerabilidade e a fragilidade desse arquétipo quando confrontado com o poder destrutivo dos Senex, de certa forma. Né? Então é o velho matando o novo. Então a gente tem que ter cuidado para isso, né? Aquela velha frase, mata o velho. Eu lembro também, não posso esquecer, de que existe uma frase lá do Evangelho que mostra que Jesus já tinha um pouco dessa expressão do Pouet como algo positivo na vida de uma pessoa idosa, que é aquela fala dele, deixai vir a mim as criancinhas. Então, de certa forma, o que é que ele está querendo dizer com isso? A inocência, né? O pueril, aquela coisa tão... a energia vital, aquela coisa tão nova e tão possível de realizar coisas interessantes e positivas para os outros, né? Até o próprio fato de ter um aspecto bem jovial e bonito que alegra todo mundo, que já é de propósito na criação, isso é um feito da criação, né? Fazer as crianças tão lindas, porque elas precisam de tanto cuidado. Então imaginem se as pessoas que não têm um coração paterno e materno tão bom assim, não tivessem filhos com essa beleza que é da infância para eles ser cuidado. Então isso também tem a ver com o arquétipo do Pouet. E a dinâmica entre Pouet e Senex, que eu ainda pretendo fazer um vídeo aqui só sobre isso, mas vocês viram que é um assunto que me empolga, mas realmente é porque tem muito a ver com esse mito, né? Muito a ver com o que a gente está tratando aqui, né? Então a tensão que existe entre Teseu e Hipólito pode ser vista como uma luta entre esse Senex e o Pouet dentro da psique individual e da sociedade. O Senex teme a renovação e a mudança representada pelo Pouet, né? Enquanto que o Pouet busca libertar-se das restrições e da rigidez imposta pelo Senex. Né? A tragédia surge da incapacidade de Teseu, representando o Senex, né? De integrar e aceitar o Pouet, né? Representado por Hipólito, em sua vida. A expulsão e a maldição de Hipólito são manifestações da rejeição do Senex ao potencial transformador do Pouet. E a integração dos arquétipos, né, Pouet e Senex, é essencial para o desenvolvimento psicológico saudável. Né? O mito ilustra as consequências da falha de alcançar essa integração e a destruição mútua e a perda de potencial. Né? Então, o ideal é que a gente tenha os dois flexíveis, não havendo uma unilateralidade, porque a unilateralidade, o Senex em maior intensidade ou o Pouet em maior intensidade, sempre vão ser negativos, exceto quando eles vão ser necessários em um determinado momento da vida. Né? Um pai que reconhece e aceita o Pouet dentro de si pode encontrar maneiras de apoiar e nutrir o desenvolvimento do filho, promovendo uma relação baseada na compreensão mútua e na aceitação das mudanças, né, inevitáveis da vida que ocorrem para uma pessoa de certa idade. Né? Agora vamos ver como que isso acontece dentro de uma análise esotérica, teosófica, vamos dizer assim. A gente começa falando da questão do karma e do destino. Né? A maldição de Teseu sobre Hipólito pode ser vista como um ato kármico, né? Onde as coisas baseadas na inveja, na ignorância, trazem consequências inevitáveis. Eu quase sempre associo o Senex ao Saturno, né, que também é um planeta do karma, é também um planeta da maturidade, mas é também um planeta do tempo, é o planeta da lei kármica, da lei de causa e efeito. Então, a destruição de Hipólito é uma manifestação do karma, né, gerado pela cegueira e o egoísmo de Teseu. O destino trágico de Teseu após a morte de Hipólito pode ser também interpretado como um retorno do karma, né? De alguma coisa que ele precisava ter feito, de alguma coisa que ele precisava ter analisado melhor para poder não culpar o filho e não lançar aquela maldição que ele lançou. Então, onde Teseu colhe as consequências de suas ações impensadas e destrutivas é onde está a representação clara aí da lei de causa e efeito, do karma, etc. A evolução da alma é outro item importante. O mito reflete a luta contínua entre os desejos terrenos e a evolução espiritual. Teseu, apesar de suas conquistas heróicas, falha em transcender seus impulsos básicos, resultando em sua queda. Né? Então, Hipólito, com a sua devoção a Ártemis, simboliza a busca pela pureza espiritual e a ascensão da alma.
Sua morte pode ser vista como uma libertação dos desejos terrenos, permitindo a sua alma evoluir para um plano superior. A dualidade e a unidade é outro item importante. Dualidade entre Teseu, o pai terreno, né, e Hipólito, o filho espiritual, reflete a dualidade entre o material e o espiritual. A tragédia surge da falha em harmonizar esses dois aspectos. A gente sempre acha que matéria é sempre matéria e espírito é sempre espírito. Integrar os dois é algo tão difícil, né? Mas a gente entender que, dentro de uma visão monista, que matéria e espírito são feitos da mesma natureza, são feitos de do mesmo elemento, ainda que existam dois elementos na subdivisão, no momento em que o uno se torna duo, ou trio, ou múltiplo, ou septo. Então, a gente sabe que tudo vem de uma origem só, que é Deus. Então, entendendo isso, a gente passa a perceber que até matéria e espírito não são tão distantes assim, né? E um pode ser a quintessência do outro, ou um pode ser o outro manifesto, ou materializado, ou densificado. Materializado é redundante, mas assim, o espírito, de certa forma, condensa-se para se tornar matéria de alguma forma, né? Então, a gente sabe dentro do espiritismo que se evolui do átomo ao arcanjo, né? Sabe-se que todo o universo tem um fluido cósmico universal e tem uma natureza una, que Deus faz com que os elementos gerais do universo se tornem um, de alguma maneira, lá no infinito. Bom, a unidade só pode ser alcançada através da integração consciente, né, destas dualidades, porque a integração inconsciente já existe num nível muito transcendente, né? E é um tema central tanto para a teosofia quanto para a psicologia junguiana. Então, por isso que a gente até consegue realmente fazer uma análise teosófica a partir até do trabalho de Jung, que fez um levantamento de várias religiões comparadas como a teosofia também. Então, o mito de Teseu e Hipólito, quando analisado através dos arquétipos por Eysenck, revela a luta arquetípica entre juventude e a velhice, a renovação e a tradição, a promessa e o futuro e a sabedoria do passado. A tragédia de Teseu e Hipólito destaca a necessidade de integrar esses arquétipos opostos, complementares, para evitar a destruição mútua e promover a harmonia e o crescimento, tanto da psique individual quanto das relações familiares. Diante de tudo isso, podemos concluir que os mitologemas ou temas míticos presentes no mito Teseu e Hipólito, né, como eu falei, que são vários, não tem um mitologema só, na verdade. Então, com base na psicologia junguiana e à luz da teosofia, revelam uma rica variedade de situações, né, que poderíamos chamar de arquétipos, que poderíamos chamar de motivos de redenção, de acontecimentos na vida humana que ajudam a gente a crescer, a rever, a vivenciar a realidade no mundo físico, para que a gente possa transcender e entender algo que está além desta matéria, superar determinadas fraquezas que aparecem no dia a dia da nossa existência e que são puro exercício, puro teatro para na nossa compreensão enquanto espíritos, né? Então eles são interligados por polaridades, por eixos, como a gente já viu. Isso está presente tanto na psicologia junguiana com o complexo opositório, como também nas filosofias herméticas, no ocultismo e na teosofia, quando a gente vê as leis da polaridade, os princípios da polaridade, né, herméticos, né? Então, são conflitos internos e lições espirituais, né, que precisam ser trabalhados, integrados, né, como um casamento alquímico, né? E a gente percebe aí isso acontecer em vários arquétipos presentes no mito, né? Então ele traz à tona a importância da integração da sombra, do reconhecimento dos impulsos inconscientes e da busca pela unidade espiritual como caminhos para a evolução pessoal e harmonia familiar. A tragédia serve como um lembrete, né, das consequências trágicas que podem acontecer nas nossas ações inconscientes, principalmente aquelas que são movidas pelo instinto, movidas pela necessidade de sobrepujar o outro, do egoísmo, dos pensamentos mais de vaidade e tudo mais. Então esses que a gente precisa superar, e o mito traz essa mensagem de redenção muito forte também, presente, permeando os processos psicológicos que ela também produz para a gente, porque a própria busca de individuação também é uma busca em um passo mais curto, mas é também do processo de iluminação espiritual que a gente busca na nossa vida, que aparece nas experiências que a gente tem aqui na Terra, certo?
Bom, pessoal, era isso que a gente queria trazer sobre o mito, né, de Teseu e Hipólito. Agradeço vocês terem ficado até o final nesse vídeo e queria que, se vocês gostaram do nosso vídeo, não deixassem mesmo de clicar aí no like, né, aquele joinha aí, né, se inscrever no canal e apertar o sininho para poder obter notificações toda vez que nós mandarmos mensagens para vocês, né, enviarmos no nosso canal algum desses vídeos que tem conteúdos da cultura esotérica, né? E não deixem de fazer isso não custa nada, é só vocês apertarem e darem um cliquezinho aí nas três coisas que eu falei, né? No like, na inscrição, aqueles que não são inscritos, né? Convidarem outras pessoas também que podem gostar desse tema, que vocês conheçam, que podem achar interessante temas como esse aí, né? E apertarem o sininho, porque senão vão aparecer vídeos como esse e talvez não chegue até vocês, porque o algoritmo do YouTube precisa de ter esse sinal de que vocês realmente estão sinalizando aí que querem ser avisados, como se fosse um alerta, como se fosse um alarme dizendo que existe uma mensagem nova para vocês, que desse canal, que talvez interesse a vocês. Se não interessar, tudo bem, vocês não vão assistir, mas pelo menos vai ser notificado para vocês, tá certo? Então só me resta dizer até o próximo vídeo e um grande abraço para todos e todas.